Calma. Pode já? Podemos? Pode. Ai, não, calma. Valendo. Oi, gente, tudo bem? A gente está muito feliz de estar aqui no segundo episódio do nosso podcast, do Essencial Podcast. Eu, Maria Isabel. E eu, a Shirley. E mais uma vez a gente está trazendo mais assuntos aqui da psicologia e, enfim, da saúde mental e da nossa vida no geral, né? Hoje nós temos duas convidadas muito especiais também. A gente vai deixar elas se apresentarem. Então, eu vou passar agora para a Bia. Pode se apresentar. Bia, bem-vinda, viu? E muito obrigada por vocês terem aceitado participar desse episódio aqui com a gente para falar de um assunto tão importante. Então, somos muito gratas a vocês, tá bom? Obrigada eu. Obrigada, Sheila e Bel, por terem chamado a gente. É um privilégio muito grande para a gente estar aqui. Então, eu sou a Bia, na verdade, né? Então, eu sou uma das fundadoras do Cora e também cuido de toda a parte administrativa técnica do dia a dia do Cora, né? Então, faço essa ponte aí do dia a dia, que é com a Mari, que ela vai se apresentar, e também com os outros fundadores, o pessoal do financeiro, faço toda essa ponte aí do que é necessário para o Cora continuar e atender da melhor forma possível, né? E eu sou a Mariana, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga e eu sou a coordenadora técnica do Cora, então eu cuido de toda a parte dos pacientes, da parte de recepção, dos atendimentos, de todas as especialidades que nós temos, desse fluxo, né, de paciente, pais, escolas, reuniões, então eu que estou à frente aí do dia a dia. Legal. Então, vocês se apresentaram e você falou do Cora, né? Uhum. Mas vamos explicar o que é o Cora, né? Então, queria que você explicasse certeza. o que é o Cora para todo mundo entender. E tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Então, o fato delas serem do Centro Cora não é por acaso, é porque é realmente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, você pode explicar, por favor, Bia? Com certeza. Então, vamos lá, né? O Centro Cora é um centro lúdico de terapia infanto-juvenil. Então, é um centro que a gente atende toda essa faixa etária. Então, a gente tem os nossos mais novinhos de 2 anos, né? E a gente atende até os 18 também. Então, a gente tem esse público foco. E o Cora, ele tem um significado, né? Então, isso tem muito a ver de onde tudo começou, né? De onde veio a ideia dele. Então, algum tempo atrás, eu trabalhei numa escola e achei que eu poderia, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento infanto-juvenil. Então, eu também faço um trabalho voluntário na igreja que eu frequento. Então, eu tenho muito contato com essa faixa etária. E achei que ia ser muito legal fazer alguma coisa para esse pessoal, né? Então, como que eu posso, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento de crianças e jovens? E aí, pensando, minha filha começou a ter contato na escola com crianças atípicas. Eu falei, gente, tem um mundo aí, né? Um mundo que... Então, só, desculpa te cortando, mas Imagina. é importante que são crianças atípicas, então, né? Isso. Tá. Perfeito. E a gente atende crianças atípicas, né? O nosso foco. E foi um mundo novo, né? Nossa, existe um mundo novo que eu não conheço. E foi quando, procurando conhecer e ir atrás, eu encontrei a Mari. E a gente uniu sonhos, assim. Foi muito legal. Vocês já se conheciam? Não. Não, eu sou de Araraquara. Uau! A nossa primeira conversa foi virtual, aonde ela só virou para mim e falou assim, faz sentido isso? Aí eu falei, sim, faz super sentido. E essa conversa, a gente teve uma afinidade muito grande, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Uhum. A gente ficou umas 2 horas, assim, numa chamada de vídeo. Deu umas 2 semanas depois, ela falou assim, isso vai acontecer, embarca nesse sonho comigo? Eu falei, bora. E aqui estou eu, em São Paulo. Você se mudou para São Paulo? Praticamente. Eu ainda tô com um pezinho, Tem um pezinho lá? Lá em Araraquara, então eu volto ainda aos finais de semana, não consegui me desvincular ainda totalmente. Mas hoje a minha vida gira em torno do Cora e desse sonho que é pra gente. E aí, juntando, né, o que é esse sonho, né? É o centro lúdico. Então, hoje o nome Cora significa cuidado, oportunidade, respeito e autonomia. Então, a gente queria, com essas características, né, que regem o Cora, trazer algo lúdico que dê desenvolvimento para essas crianças atípicas. Então, a gente uniu sonhos por isso, porque eu queria ajudar de alguma forma o desenvolvimento. Ela tem o conhecimento de muitos anos nesse ramo, e a gente tinha esse sonho de trazer de uma forma para deixar a criança ser criança, né? É possível fazer isso.
E foi daí que surgiu o Cora. E a gente completou 1 ano agora, dia 10, da nossa inauguração, parabéns, que inclusive, aniversário. obrigada. Foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente, né, Mari? Sim. A gente se Foi conheceu na inauguração? na inauguração. Gente. Porque tudo foi online. Tudo a Tudo gente online. fazia. Começou isso em janeiro, né? As conversas e em junho a gente se conheceu pessoalmente. E foi no dia da inauguração. Então, o negócio, assim, a ligação deu tão certo que a gente nem Foi. precisava se encontrar para fazer funcionar. É. E quais serviços terapêuticos que vocês trabalham no Cora? Então, eu acho importante, né, pontuar que quando a gente pensou no Cora, o nicho principal seriam as crianças com TEA. Então, era só isso que a gente queria trabalhar. Essa é a ideia inicial. Ideia Isso. inicial. Ia Tá. ser bem nichado, assim. E o Cora foi ganhando a sua identidade. E aí passou a ser um centro lúdico, né, de terapias para crianças e adolescentes. E hoje a gente não trabalha assim só com esse público, porque a gente recebe muitas avaliações de adultos, jovens adultos. Então a gente também ampliou. Mas o foco mesmo são as crianças e adolescentes. Mas também começou a chegar muitas crianças fora do nicho TEA, né, com TDAH, Sim. uma separação de pais, uma dificuldade escolar, uma questão de uma ansiedade de separação, sintomas depressivos. E vocês aí fazem o diagnóstico lá, avaliação? a gente faz a avaliação e encaminha para o médico fechar Tá, o diagnóstico. Sim. E aí a gente começou com uma equipe base, com psicólogo, fono e TO. E aí hoje a gente tem uma equipe com musicoterapeuta, educador físico, Fisioterapeuta. físio, nutricionista, psicopedagogo. Então a gente Legal. está Foi crescendo foi bastante. ganhando corpo Foi. aí, forma, né? Até porque a gente foi sentindo a necessidade também, né, das pessoas que vinham até a gente. Então a gente começou com o que a gente sabia que era essencial. E aí, Essencial. E aí, conforme, como a Mari falou, né, foi tomando corpo e foi criando sua própria identidade. E a gente percebeu e começou a sentir a necessidade de uma equipe multidisciplinar maior. Porque tudo se conversa, né? Sim. E tudo é necessário. Quanto mais a gente tem essa conversa entre todo mundo, o resultado é muito melhor. Então, hoje a gente tem uma equipe super grande, assim, de todas as especialidades. Hoje eu brinco que a gente só não trabalha com hidroterapia, né, e ecoterapia, porque não tem espaço. Mas, assim, de resto a gente Todas tem... as terapias que todas. possíveis vocês estão A gente faz, incorporando. porque a gente acredita nessa multidisciplinaridade, Sim. entendeu? Que é muito importante. A pessoa é um ser integral, né? Biopsicossocial, como a gente fala. Então, ela tem que ir em diversas frentes mesmo. Muito legal. E eu acho o nome lindo, Cora. Quer dizer, eu acho o nome Cora lindo, né? Falei, eu troquei a ordem. Gostei bastante desse nome. Obrigada. E eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, assim. Chama Centro Cora, né? Normalmente esses locais a gente vê com o nome de clínica, alguma coisa assim. Por que vocês não quiseram colocar o nome do Cora de clínica? Isso foi bem interessante, né, Mari? Desde o início, sempre perguntam isso pra gente. E eu sempre, desde o início, eu corrijo. Todo mundo fala clínica. Eu falei, não é clínica, é centro. Porque a clínica... São 2 pontos. Eu vou falar um, a Mari fala outro. Primeiro que a clínica, ela traz uma questão muito médica, né? Então, a clínica do dentista... Parece que vai ao hospital, acho Exato. que remete muito, né? Então, primeiro de tudo, a gente não queria que o Cora remetesse isso, principalmente para as crianças e adolescentes, porque eles são espertíssimos. Então, a gente queria que quando falasse, a gente vai no Cora, a gente vai no Centro Cora, não tivesse aquela ideia de, tipo, vou no pediatra. E já tem uma barreira, né? Totalmente. Bem interessante. E aí também tem toda a questão do acolhimento de um centro, né, Mari? Eu falo que as crianças hoje se sentem em casa. Eles têm total liberdade de ficar no espaço externo, entrar, passear pelas salas. Então, os pais falam que eles nunca se sentiram tão acolhidos como eles se sentem lá. Então, eu falo que, como as crianças passam muitas horas com a gente, tem que ser uma extensão da própria casa. Sim. Então, eles têm que se sentir muito à vontade ali. Que legal, né? E é uma casa, né? É literalmente uma casa. E até a eu já vi estrutura, né, fotos. das nossas salas também não é aquela coisa padronizada, estruturada, como a gente vê em muitas clínicas, né, de aba principalmente. Então, eu sempre falo isso para os pais. A vida não é uma sala branca com mesinha. Então, não adianta a gente desenvolver as habilidades dentro de uma sala sem estímulo e a hora que a criança sai dessa sala, ela não sabe como se comportar. Então, as nossas salas são diferenciadas, elas têm as salas estruturadas, mas não são nesse padrão
branco. Né? Então, a gente interessante deixa que uma extensão. Um dos propósitos desse trabalho, né, é desenvolver a criança ou adolescente para viver a vida real. Sim, Né? Então, se você exatamente. coloca ela num ambiente que não é a vida real dela, que é uma coisa... talvez não alcance, né, o objetivo principal, que é esse desenvolvimento pro mundo lá fora, né? Então, Mas a maioria, achei super interessante. A assim. maioria, né, das clínicas de centro, ela remete muito a isso, a consultório, são salas né? de consultório. Sala né? super pequenininha, né? Pequenininha. Toda branca com a mesa que a Mari fala, né? Ou Eu às achei vezes até interessante tem o que a Mari colorido, falou mas- da questão de estímulo, né? Então, assim, você está numa sala branca, você está numa sala ali que remete a um consultório. Quando você sai, o mundo lá fora, como que é, né? E quanto mais próximo da realidade, é onde vocês terão sucesso nesse trabalho de vocês, né? Até uma questão da escada. Era algo que nos preocupava muito. Temos uma escada. E como que fica, né? As crianças com uma baixa mobilidade. Falei, não, temos salas também no térreo para atender esse público. Mas a gente vê os pais falando assim, ele está subindo escada sozinho, sabe? Uma vitória. Porque o dia a dia tem um degrau ou outro, até para calçada, por exemplo. Então, acabou não sendo nenhum problema para nós, Não foi a questão. empecilho, né? Nenhum. Essa coisa da realidade, né? Do dia a dia. Com certeza. Que Com legal. certeza. E quais são os principais benefícios, assim, que vocês veem acontecendo já que vocês têm 1 ano? Além, né, esse já foi um relato Sim. de uma pessoa que você comentou, mas quais são os principais benefícios que vocês enxergam na terapia que vocês aplicam e vivem lá no Cora, na vida dessas crianças, desses adolescentes? A nossa base, ali eu falo que é uma palavra que eu repito o tempo inteiro, é o acolhimento. Então, antes de tudo, antes de pensar na terapia, a gente pensa no acolhimento para essas famílias. Dessa família aí que está sofrendo, com um diagnóstico às vezes recente, ou que passou por uma experiência ruim em outro estabelecimento, ou porque não tem informações adequadas. Então, a gente vem para acolher essa família. Depois que a gente faz todo esse acolhimento, eu falo que o trabalho começa lá na recepção, né? Que aí vem de entender qual é a demanda dessa criança. Então, a criança ali não é um número para nós, é um ser, né? E um ser único dentro do Cora. Então, nenhum é igual ao outro. Então, essa criança chegou, esse laudo chegou, então a gente tem essa conversa com os pais para entender as expectativas dele em relação à terapia, entender essas horas de laudo, o que funciona para essa família, porque às vezes o médico vai solicitar um acompanhamento de 40 horas sem entender a rotina dessa família em prol dessa criança. Como que faz uma rotina de 40 horas para uma criança? E é isso que eu ia perguntar também. São muitas horas, né? Sim. Que as crianças passam lá, né? Porque é muito tempo de terapias, né? Sim. Então, a gente faz todo esse trabalho de entender, assim, o que você quer, né? Como família, como mãe, como pai. E aí, a gente faz toda essa proposta de agenda. Aí, a gente inicia com as especialidades que fazem sentido dentro desse laudo. Né? E da idade também dessa criança. Vocês fazem essa agenda, até pra gente, Exato. né? Acho que é uma curiosidade que eu tenho, acho que as pessoas também podem ter a mesma curiosidade. Cada indivíduo, cada criança, ela é única, né? O adolescente. Então, vocês têm uma programação Individual. individual. Sim. Personalizada. Inclusive, Totalmente. todo mundo que começa lá, então, por isso que a Mari falou do trabalho que inicia na recepção. Todo mundo que inicia na recepção, ele, além de mandar laudo, etc., eles preenchem um formulário. Como se fosse uma mini anamnese, né? Que é aquela conversa inicial. Sim. E a última pergunta é, o que você espera daqui? Porque com tem isso? muita a angústia do cuidador também, né? Então, tem Total. a expectativa do cuidador. Então, talvez o que ele está falando que ele gostaria é vocês Sim. acalmar ali e passar o que realmente é necessário. Que entender, isso que a Mari fala muito, né? Tem que entender também qual é a realidade daquela família. Às vezes tem 20 horas, mas não tem como. E aí se eu chego com aquele laudo e falo assim, então, você tem que fazer essa agenda, vai criar uma frustração tão grande para aquela família de não conseguir dar o que teoricamente é necessário para o filho. Muito grande, que piora tudo. E eu acho que e muitos ali têm esse ideal também da opinião do médico. O médico detentor do saber, então o médico passou, eu preciso seguir isso. Então, a gente estava com um caso que só chegou para nós a demanda de horas. Temos que montar essa agenda.
E depois, quando a gente foi conhecer a família, era uma criança de quase 2 anos que estava com uma demanda de psicopedagogo, por exemplo. A gente falou assim, não é isso que essa criança precisa, não faz sentido. Então, a gente foi conversar com a família, entender o que eles precisavam para montar uma agenda de acordo com as necessidades dessa criança. Então, eu não vou colocar um acompanhamento de Nutri se essa criança não tem nenhuma queixa, uma seletividade alimentar, por exemplo. Eu vou investir numa outra área que ela precisa mais. E eu acho que isso entra no que vocês perguntaram, né? O primeiro resultado positivo que a gente vê nesse 1 ano é primeiro essa questão de acolhimento. Então, os pais se sentem muito livres para perguntar, para pedir ajuda, a gente tem toda uma questão de acompanhamento parental, né? Para eles entrarem, putz, eu tô meio inseguro, posso subir com meu filho e ver como que é? Lógico, é seu filho, né? Quem sou eu para falar que não? Então, o primeiro de tudo, eu acho que é o resultado que a gente viu mais rápido, né, Mari? Em termos de tempo, foi esse acolhimento, da gente ter a confiança das famílias. Ele se sente amparado, né? Totalmente. A gente vê o quanto às vezes eles chegam sem informação nenhuma, assim, nenhuma, e não sabendo o que fazer. Eu tenho uma dúvida em relação aos pais. Vocês encaminham, às vezes você sente, a gente já atendeu criança, né? A gente sabe que muitas vezes os pais precisam de um acompanhamento também, né? Vocês têm algum trabalho ou têm alguma parceria, encaminham para um psicólogo, se vocês identificam que os pais precisam, ou já aconteceu isso com vocês, de vocês observarem que os pais também precisam de um acompanhamento ali psicológico, terapêutico? Acho que vem do que a gente estava conversando. Na hora que eu converso com os pais, a gente já fala do nosso trabalho, que a gente fornece a orientação parental e o treinamento parental. O treinamento é onde o pai vai para a sessão com essa criança, onde a gente ensina o manejo de como lidar com esses comportamentos que estão acontecendo para eles fazerem em casa. Legal. Então, é a continuidade da terapia em casa. Sim. E a orientação parental é um momento onde eu vou sentar com o meu profissional individual para ele me orientar em relação ao que eu estou sentindo e às demandas dessa criança. Se a gente sente que essa orientação não está sendo suficiente para esse ser, que ele precisa de uma coisa mais voltada para ele, a gente oferece esse acompanhamento para os pais dos nossos pacientes. Porque quando o assunto é o filho e quando o foco é o filho, vocês conseguem fazer esse acompanhamento, essa orientação, né, essa psicoeducação, mas às vezes dá para identificar que às vezes a demanda é do pai mesmo, da mãe, né? Não é relacionado ao filho só. Os pais às vezes têm as suas porque o próprias próprio, muitas vezes o diagnóstico, né, quando os pais recebem, eles às vezes recebem bem, outras vezes não, se sentem frustrados. E por isso também precisam de um acompanhamento. Eu entendi até a pergunta da Bel, se os pais são acompanhados também pelo centro. Também. Então, quando passa dessa orientação parental, eles percebem uma queixa mais individual, a gente oferece. Então, hoje nós temos, né, profissionais que atendem os pais, né? Então, atendimento adulto também. Para os pais, né? Para os pais dos nossos pacientes, a gente oferece esse serviço. A gente está tão perto da família que a gente até identificou alguns irmãos que precisavam também. Então, hoje a gente tem alguns irmãos, né, de pacientes nossos que fazem acompanhamento conosco também, porque tem toda uma dinâmica familiar que muda, né? Sim. E às vezes o filho mais novo, o filho mais velho, se sente nesse meio. Né? Porque só tá atenção agora para esse meu irmão. E a gente tem alguns casos assim, isso é muito legal. Muito legal, porque a gente sente já que a família confia na gente. E isso, a gente sempre fala disso, né? Quando a gente consegue a confiança, o resultado vai vir, o restante. Com certeza. Mas existem outras evoluções que a gente gosta muito de usar como exemplo, né, Mari? Sim, mas desculpa, me perdi. Dos casos. Existem várias evoluções que a gente gosta de trazer como exemplo nas nossas reuniões ou até treinamentos. Sim, né? acho que dá até para usar, assim, tá falando de pais, nós temos uma criança que os dois pais, o pai e a mãe, fazem um acompanhamento individual, né, terapêutico com a gente. E era uma família que a criança tinha um apego muito grande na mãe. Então, a mãe acompanhava em todas as sessões. Então, entrava, né, na sala, em todos os atendimentos. É uma criança que tinha 3 horas diárias com a gente. Então, eram 3 horas que essa mãe passava dentro das salas com os terapeutas. E se a mãe tentava se afastar, a criança chorava muito.
Então, a gente iniciou um trabalho de parceria com essa mãe, de retirar ela da sala. Então, foram semanas difíceis para ela, para a criança, então teve muito choro, mas ela confiou no nosso trabalho que isso ia ser benéfico para o filho dela, que essa ansiedade que ele estava sentindo estava trazendo prejuízos na aquisição das habilidades que ele precisava. E aí, eu lembro de um dia que o filho dela chegou, viu a terapeuta e pediu colo para a terapeuta e deu tchau para a mãe e entrou sozinho. Então, eu fui lá elogiar, eu falei assim, viu, mãe, a gente conseguiu, né, assim, foi graças a ela ter insistido, a ela ter confiado no trabalho, e aí ela sempre chora quando a gente lembra dessas situações, porque foi uma vitória muito grande. Sim. Essa separação, porque é uma mudança de rotina tanto para ela quanto para a criança. E é uma vitória porque, como a gente falou no começo, né, para a vida dessa criança, ela vai ter que se separar da mãe, eventualmente. Então, que bom, né, que ela conseguiu dar esse avanço, esse passo. Deve ser muito legal, muito gratificante. E até em relação às nossas terapias, nessa parte lúdica que a gente oferece, a gente está muito focado no ser humano. Então, eu venho de uma formação ABA. Então, quando a gente fala em ABA, a gente fala de um ensino muito estruturado. Mas a gente defende ali muito essa questão naturalista, do ambiente natural onde vai ser ensinado para essa criança. Então, a gente traz conceitos muito, eu falo de Vygotsky, porque a gente traz muita interação, onde as crianças aprendem através da imitação com outras crianças. Então, gosto muito da parte de Piaget, quando a gente fala de construção, behaviorismo, e eu falo toda essa questão, eu falo humanista. Então, a gente está ali pelo ser humano. E mudando, eu falo de foco, até trazendo Jung, né, que é um psicanalista, eu falo que é a frase da minha vida, que vocês, né, conhecem. Então, ele fala, domine todas as técnicas e domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que eu trago para a minha equipe hoje. Assim, ao atender uma criança, eu quero que vocês sejam humanos com elas. E aí elas sentem esse amor, esse afeto, né, dos terapeutas. Por isso que a gente consegue as evoluções. Que legal, né? E esse amor com vocês, eu vejo que vocês realmente fazem com amor, porque os olhos brilham quando falam, né? Não, eu vou falando das histórias, eu me arrepio inteira. Você estava falando E o carinho com a família, né? Que é o que faz também com que essa criança se entregue para vocês, né? Aos cuidados. E é uma coisa tão enraizada no Cora, pode parecer até discurso, mas é tão real, que às vezes a gente está numa reunião 100% administrativa, assim, nada a ver com a terapia. E a gente sabe as crianças, assim, pelo nome. A gente tem mais de 100 crianças. Então, você chega assim, quem é fulano? Ah, fulano... A gente sabe a agenda de cor, sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, qual é a necessidade, porque realmente, tipo, tudo ali é muito focado. E eu acho que algum comportamento que a criança apresentou que não está acostumado, calma, gente, trocou medicação, então é isso. Então, todo mundo sabe, né, o que acontece. Todo mundo. Ali. Isso vai desde quem atende ali a criança até a coordenação, né, que a gente tem um time junto da Mari, até o administrativo, porque se não está enraizado, a gente não consegue mostrar que é realmente isso que a gente precisa fazer. Se não tiver integrado, não funciona. Então interiorizado também, né? Se não for uma coisa que vem de dentro de vocês, não vai espelhar. Perdura, Dá um trabalho muito grande. Muito. Eu acho que a gente tem 10 vezes mais de trabalho do que se não fosse assim. Mas o resultado vem. E é isso que a gente espera, né? A gente não quer uma coisa de um ano. E eu acho que acaba sendo, né, um diferencial, porque eu vejo os pais, né? A gente tem um lounge onde eles podem trabalhar, porque muitos passam algumas horas ali. E eles falam assim, eu nunca vi um lugar que pensou na gente, nessa espera que a gente tem aqui na clínica, de ter um espaço nosso. Então, hoje a gente vê um grupo de pais que eles se tornaram amigos, porque as crianças estão brincando no intervalo de uma sessão e para outra, estão interagindo. Então, a gente vê que a gente está proporcionando vínculos de amizade ali dentro, né? É um espaço de convivência, né, ali das famílias, né? Exato. Entendi. Eu ia comentar que ela estava falando ali, quando ela estava falando das abordagens antes, ela tinha falado alguma coisa, a Mariana, né? Tinha falado alguma coisa do ser, eu falei, ela é humanista, tá falando do ser, tem um pezinho no humanismo. Tem um pezinho. Eu falo assim, eu sempre me denominei ali behaviorista por conta das técnicas, né? Dos atendimentos, nessa construção de habilidades, por conta do ABA, mas
não tem como a gente não defender o ser humano. Isso tá muito, falo muito dentro de mim. Então eu falo que acho que é por isso que a nossa parceria deu certo, porque é o que ela defende também. Então a gente só juntou 2 sonhos em comum. Verdade. A gente também. Nós também Nós somos do humanismo Gestalt. também, da Gestalt terapia. É a abordagem que a gente gosta, também se identifica muito. Exatamente por isso, porque vê o ser, né? como um todo, né? Como um todo, de uma forma integral. E eu nesses gosto muito. núcleos de convivência deles. Então, a gente faz um trabalho também super legal com as escolas. Isso. De reuniões, de orientação. Então, hoje a gente trabalha também com treinamentos, Eu ia com professores. perguntar exatamente isso. Olha só. Quem frequenta o Cora, ele também está numa outra escola. Sim. Sim. E aí vocês fazem esse papel de conversar com a escola também? Exato. Também. Falar com o professor? Normalmente sou eu que faço. Faz aquela esse- reunião? A gente tem, inclusive, uma das nossas métricas, assim, é a gente se apresentar para todas as escolas. Porque a gente, é aquele negócio da Ai, que multidisciplinaridade. bacana isso. A gente acredita que não adianta fazer um trabalho incrível lá no Cora, lindo, maravilhoso. Putz, aí chega na Se você não escola, tiver a escola não tem batendo nem ali, Não ideia. tá conversando Não as coisas, conversa. né? E querendo ou não, ele pode passar 3 horas com a gente. Na escola, ele passa 5. Sim. É mais tempo É na mais escola. tempo, então, E assim... como que vocês são recebidos aí Eu falo na que é o escola? tripé, né? Então, a gente trabalha com a família, as terapias e a escola. Então, sem esses 3 núcleos andando Nada junto, funciona. nada funciona. E você fez uma pergunta de ouro agora. Como que a gente é recebido na escola? Eu acho que a gente tem vários cenários, né, Mari? Sim. A gente... Eu vou ser legal. Eu acho que, no geral... É legal, porque Você é tem legal. acho que tem alguma coisinha Não, aí. eu sou de família de professores, não, brincadeira. Numa forma geral, a gente é bem recebido. Sim. Eu acho que muitas escolas, elas estão buscando muito conhecimento. Sim. Então, Cada assim, vez mais, né? cada Eu vez sinto mais. que- Não tem- Até pela demanda, né? Eles estão recebendo cada vez mais crianças. Sim. Eu Uhum. quero perguntar isso para vocês depois, mas próxima... E algumas Vamos estão terminar até esse assunto. nesse desespero, assim. É. Olha, teve uma escola que falou conosco, talvez você, eu tenho 5, 6 crianças até na minha sala, E eu você não foi sei pra o que falar fazer. de uma Eu fui falar de uma. de um. E no fim a gente acaba dando um mini treinamento ali na suporte, reunião, né? total. Então, no geral, eu acho que a gente tem uma boa receptividade das escolas. Não posso mentir quanto a isso. Mas também, no geral, todas precisam de muita ajuda. E Sem resistência exceção. já tiveram de alguma escola? Sim, tem escolas que têm uma dificuldade de entender o trabalho terapêutico. Então, acho que são coisas diferentes, o que a terapia faz e o que a escola de forma Sim, pedagógica sim. faz. Então, acho que não tem que nenhum invadir o espaço do outro. E aí, quando a gente tem uma visão dessa forma, fica ruim fazer um trabalho, porque a gente perde uma parceria, né? Então... E que é muito importante e o principal beneficiado é a criança, Sim, né? Então- Se eu fosse professora, eu adoraria Eu ter também. um apoio, A um gente já suporte. A Foram, maioria é boa. assim, em termos de zero receptividade, a gente teve poucos, mas já teve. Já tiveram. Mas a gente continua tentando, né? Ah. Então, quem a gente teve problemas, a gente continua indo lá, vamos marcar outra reunião, vamos conversar de novo. porque é o Porque nosso quem é papel importante, ali, né? É a a gente nossa tem criança. É a nossa criança. E se a gente exatamente. não fizer essa parceria funcionar com as escolas, E às vezes a escola ou o profissional, a gente também não vai generalizar, mas o profissional ali que está recebendo vocês é um desconhecido, né? Não você, mas o assunto, muitas Sim. vezes é um assunto desconhecido para a Sim. pessoa. Então ela tem medo às vezes. Uhum. Ou então fala assim: eu faço a mesma coisa há 20 anos e não preciso de ninguém aqui me falar É o que eu tenho discurso, que fazer né? diferente, né? Então Eu, é complicado mesmo. A mudança nem sempre é fácil. não é. eu vim da PAI, da minha cidade. Então, Super desafio, né? foram quase 10 anos lá dentro. Então, assim, aprendi muito sobre inclusão. E eu sei hoje que a inclusão é bonita no papel. Ela não funciona ainda. Então, o que eu sempre tento explicar, né, para o pessoal. Hoje a gente tem tentativas de inclusão, mas o que acontece real é a integração. Né? Integração é onde eu pego, né, meu filho atípico ou, né, meu filho ali com algum tipo de deficiência e coloco numa sala regular de ensino. Pronto, ele está integrado, ele está ali naquele meio comum. Só que nada é feito por ele, para ele, nenhuma adaptação necessária. Então, aí vem o nosso trabalho de orientar, né, de criar essas adaptações, de mostrar que
eles podem fazer, como fazer. Então, a gente faz um trabalho ali possível, de né? orientações, de treinamento, de consultoria para as escolas, para ensinar todo esse manejo, esse respeito por esse ser, e não apenas como uma criança que, lá, né? ela não vai conseguir. E é muito complicado, né? A gente já Sim. ouviu vários relatos, né, nesse sentido. É muito complicado. Essa na integração. empresa, né, a gente na psicologia organizacional, a gente tem percebido assim algumas mudanças e a gente está buscando trazer profissionais. A gente é do time inclusão também. De fazer essa inclusão Só que mesmo no trabalho. do profissional que tem Legal. TEA. E a gente percebe a dificuldade porque, primeiro, que o diagnóstico tardio. Então, ele foi uma criança, que é uma criança autista, mas que foi um adolescente e que só descobriu no final da adolescência, né, que tem o autismo. Inclusive, eu entrevistei uma pessoa recentemente, já com 28 anos, que fazia 1 ano que descobriu. E aí, para entrar até no mercado de trabalho é mais difícil, e a gente vem fazendo um trabalho, assim, bem de formiguinha mesmo, de fazer a integração. E como que a gente faz isso no mercado de trabalho? E aí a gente, dentro da nossa empresa, a gente conseguiu contratar um psicólogo, que ele vai fazer o acompanhamento semanal com esse profissional, que faz um acompanhamento também com o gestor. Mas o diagnóstico tardio, eu acho que é algo que atrapalha muito. E acho que vocês podem até falar um pouco sobre isso pra gente. A gente veio falando isso no caminho, do tanto de, assim, do número, né, que cresceu de adultos e procurando, né, uma avaliação, principalmente jovens adultos nessa faixa etária de 23 a 30 anos, né, pega aí mais ou menos essas idades. E pensar que lá atrás, quando eram crianças, né, pré-adolescentes, alguém virou e falou, é uma fase, vai passar. Não passou. Você não se esforçou o suficiente. Se esforce mais. O problema está em você. Então, imagina toda essa frustração e sentimentos que ele foi nutrindo durante todo esse tempo e se cobrando para ser diferente, não conseguia ser diferente. E aí a gente vê hoje eles buscando respostas e trazendo um sentimento de alívio a hora que vem um diagnóstico. Assim, não era coisa da minha cabeça, não era uma fase. Tem alguma coisa aqui acontecendo que é diferente mesmo e tá tudo bem. E agora eu preciso aprender a lidar com isso. Ou eu não era que eu tinha alguma coisa de errado, né? Eu sou diferente, funciono diferente, não que... E você começa a se entender. A gente vê relatos do pessoal que a gente conversa e recebe lá no Cora, que eles falam que, nossa, agora eu entendo tanta coisa e eu sei lidar com essas coisas. Isso é muito legal, é libertador, né? Com certeza, o diagnóstico liberta. não só do TEA, de Todos. qualquer diagnóstico mental, de doença mental, é muito libertador mesmo, porque a pessoa não entende muitas vezes por que age como age, por que é diferente, por que age diferente das outras pessoas. Sai aquele peso, né? Aquela cobrança. Aí, exatamente. E aí encontra uma forma de lidar, né? Com as situações da vida. Descobre, então é assim, é dessa forma que eu funciono, então deixa eu ver. E até o como respeito por si próprio, de entender assim, isso eu não consigo. E tá tudo bem, né? Não tem problema. Não é porque o outro faz que agora eu tenho que fazer, porque antes pediam, né, para eu fazer, ou me cobravam para fazer. E a própria pessoa se cobrava também. Exato. Poxa, todo mundo consegue, eu tenho que conseguir também. Exato. E eu acho que é exatamente isso, a pessoa se cobra, porque a gente quando conversa, e uma vez eu ouvi assim, eu queria muito, eu me esforçava para ir para uma balada, mas chegava lá e eu me sentia muito mal. Então eu voltava, então eu não aceitava depois outros convites para ir para uma balada. E aí o que acontecia? Eu que era o diferente. E quando eu tive meu diagnóstico, as vozes da minha cabeça silenciaram. E aquilo me tocou muito, quando a pessoa falou assim, então você imagina o conflito que estava, E eu falo que até as pessoas que estão ali à volta, entendendo também, assim, agora eu também vou lidar diferente. Entendi por que ele não quer ir. Tem um respeito ali. Então, né, eu começo a acolher, né, aquilo. Por isso que eu falo, assim, minha palavra é o acolhimento. Então, eu sempre uso. E é interessante que é um mundo muito novo, né? Se você pensar assim, principalmente quando a gente fala de TEA, né? É muito novo. Então, as pessoas estão tentando entender. E a gente vê esse movimento que eu acho muito legal das pessoas. Eu vejo bastante, né? As pessoas tentando entender. Então, a gente falou das escolas, as escolas estão tentando. Então, assim, no modo geral, por isso que eu falei, no modo geral, tá todo mundo tentando ajudar, tá todo mundo tentando entender.
E é legal quando a pessoa vai atrás, tá? Eu tô tentando entender, me ajuda. Hoje tem muito mais informações, né? Sim, eu falo que a boa vontade é o que faz a diferença. Sim. Com uma boa vontade, você vai atrás do conhecimento e aí você consegue se entender, entender a pessoa do seu lado, entender seu filho, entender seu pai. A gente tem caso lá de que fizemos avaliação no filho, o pai, peraí, eu acho que eu também tô igual, e agora? E no fim, o pai também recebeu o diagnóstico dele e ele se entendeu, então a família se entendeu, a dinâmica familiar. E, Nossa, poxa, vocês tá tudo têm várias bem. histórias já em um ano. Muita história. Dava pra fazer mais de 3 horas de história. Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu só contar uma história, porque foi uma vitória, assim, que aconteceu essa semana. A gente tem um caso de mutismo seletivo. Então, é uma criança que só fala com a mãe dentro do ambiente familiar e é só essa mãe que se comunica. E ele tem uma rede social. Então, ele é tipo um influencer. E nessa rede social, ele consegue falar, gravar os vídeos, porque ele está sozinho e ele consegue. E aí, a terapeuta que atende, a psicóloga, eu, assim, conversando com ela, falei assim, e agora, como que eu faço? O que eu posso fazer? Eu falei, vamos utilizar o celular, o WhatsApp, vamos começar. E ela foi fazendo aí um trabalho lindo com ele, e essa semana os dois gravaram um vídeo para o canal dele, aonde ele consegue falar um pouquinho na presença dela. Que coisa ele linda. nunca tinha falado. Né? Então, foi incrível. Esse vídeo a gente também compartilhou nas nossas redes. Sim. E ele também compartilhou nas redes dele. Então, foi muito legal. muito legal. Que legal, né? É muito bonito ver essa evolução das pessoas, né? E fazer parte desse acompanhamento, desse Incrível. direcionamento. Porque a pessoa tem um potencial, né? Como típicos e atípicos funcionam Sim. dessa forma, né? A gente tem um potencial e pode ir caminhando, trilhando ali em direção a esse potencial, né? Mas, às vezes, sem uma ajuda, a gente não consegue chegar lá, né? Então, como é bom fazer parte, ser essa ajuda, né, para as pessoas? Eu acho muito bonito. Vocês Maravilhoso. têm bastante casos de diagnósticos tardios? Agora, assim, nesse processo nosso, né, de avaliação, tá tendo bastante. Então, de pais que acabam solicitando e agora, Jovens sim, adultos também. jovens adultos. É o que mais chega para nós de avaliação hoje, é jovens adultos. Vocês acreditam que seja assim por uma falta de informação, um negacionismo, ou realmente não tinha, não sei, até para a gente, né, falar um pouco assim, quais os sinais que os pais precisam observar mesmo nos filhos, dar algumas dicas para aqueles pais que estão nos assistindo e assim já estão em dúvida, tá assistindo porque realmente tem interesse no assunto. O que vocês dizem? Olha, a Mari vai entrar mais profundo de forma técnica, mas eu acho que eu vou ser bem generalista. Tem um pouco de tudo, tá? Mas quando a gente fala Isso aí tá parecendo a resposta de psicólogo, depende. Tudo depende. Não, mas eu acho que tem dois cenários. Eu acho que tem o cenário do diagnóstico infanto-juvenil ali, que é um cenário diferente. Sim. E tem o diagnóstico dos jovens adultos também. Eu acho que os jovens adultos, a gente tem muitos que estão entrando nesse mundo. Então, o mundo o mundo de putz, é possível que eu tenha um TDAH que eu nunca soube, tá virando possível. Nossa, realmente, né? Será? Eu acho que tem muito disso. Quando a gente fala de criança, então, quando a gente fala de diagnóstico tardio, mais ou menos sei lá, com os 12 anos, né? Que não é lá com os 2, 3, o cenário é um pouco diferente, que aí fala muito dos sinais que você falou. Sim. Então, quais sinais que podem ser? Então, são 2 cenários diferentes, né, Maria? Então, assim, tem que ir por partes. Eu falo que eu me perco no raciocínio. Então, assim, pensando nos mais velhos, né? Eu acho que vem muito pela falta de informação. Então, vamos pensar aí alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, pessoas com TEA eram colocadas em manicômios. Então, eram tratados. E isso vai para todo tipo, né, de deficiência também. Sim. Então, não era só uma questão de saúde mental. Então, tinha uma deficiência, era jogado lá em manicômios. Tudo numa mesma caixinha, né? Então, a gente tem aí histórias, né, terríveis sobre esse tema. E aí, eu acho que com o estudo, começou a se entender o que estava acontecendo. Isso começou a ser meio segregado. Então, numa questão, isso aqui é isso, né? Agora surgiu o TEA, então começou muitos estudos em cima, o ABA veio aí com uma coisa muito forte, que aí deu um boom, né? Então, eu falo, nossa, aumentou o número de autistas. Não é que aumentou,
aumentou o número de protocolos para se avaliar, aumentou o número de terapeutas que estão se especializando. Então, foi informações crescendo. que as pessoas Muita começaram a informação. receber. Então, aquilo que antigamente era uma criança mais quieta, vive no mundo da lua, é mais introspectivo. Hoje, talvez, a gente já vê que está dentro de um espectro. Não necessariamente que vai ter o diagnóstico, mas a gente já vê que está no espectro. Então, tem um outro olhar, né? Aí a gente tem a questão do adolescente, onde os pais não viram. Aí eu acho que entra um pouquinho desse negacionismo. Sim. Porque eu também era assim quando era mais novo. Nessa idade eu fazia a mesma coisa. Eu sei. Então, também por uma falta de informação lá de trás, mas... Reflete hoje, né? Se eu vivi isso, meu filho está vivendo, é normal, tá tudo bem. Então, acho que vem um pouco de não querer enxergar. Sim. E até de crianças mesmo, né? A gente tem casos de pequenos que os sinais estão todos ali, né? Mas os pais ainda não foram buscar aquele médico só para dar o papelzinho, mas está lá na terapia, os pais estão levando, mas não, ainda não. Vamos esperar um pouco. Porque tem um peso, né? Um diagnóstico, a gente sabe que ainda se fala muito em preconceito, a gente sabe das dificuldades que as escolas têm hoje também de estar com um aluno atípico dentro de sala de aula, eles estão aprendendo, mas ainda não tem aquelas políticas necessárias, né? Não é simples ainda, né? O que fazer quando tem um aluno, né, atípico em sala. E até as políticas, só, desculpa te Imagina. interromper, mas eu já tô com essa pergunta na cabeça já tem um tempo, quando vocês estavam falando das escolas. Vocês têm acompanhante terapêutico, trabalham com isso? Como que Sim, funciona? a gente nas trabalha. escolas, por exemplo. A gente trabalha com esse acompanhante terapêutico nas escolas e grande maioria tem ótima receptividade. Tá. Tem muitas mesmo que já tinham esse cenário nas escolas, então, não, já tive aqui. Algumas não tiveram boas experiências, algumas tiveram boas experiências. Mas mesmo assim a gente, olha, existe essa necessidade. Normalmente a necessidade vem até de um laudo, né, do encaminhamento, ou que a gente, ou que a mãe ou o pai falou, olha, não tá dando certo na escola, então o que você acha? Então a gente tem um fluxo. Quando vem essa necessidade, primeiro de tudo a Mari senta com a escola. Então fala assim, olha, a mãe trouxe isso, ou no laudo tá isso, vamos conversar, vamos ver o que dá pra fazer? A gente tenta. Putz, não rolou. Então a gente vem com essa possibilidade. Sempre só entra um acompanhante terapêutico se a escola tá de acordo conosco. Sim. Mas assim... Mas a legislação diz que... Sim, existe essa lei. A gente tem a lei, né, federal, né, uma lei da deficiência. E aí a gente tem a lei que é a Benedis Piana, que traz o autista dentro da lei federal de deficiência. Tá. Aonde ele tem direito ao acompanhante terapêutico. Tá. Em sala. Só uma... A gente tá falando aqui acompanhante terapêutico, mas talvez quem tá assistindo a gente nem... Né, a gente nem sabe explicou que o que é. verdade. Então, vocês podem explicar o que é o acompanhante terapêutico? É um profissional, né, capacitado, treinado, que vai fazer esse trabalho de acompanhar a criança, seja na escola, seja em ambiente familiar, seja no ambiente de lazer, para proporcionar esse auxílio nas tarefas do dia a dia. Né, e em prol da construção, né, e o aprendizado das habilidades que precisa. Então, às vezes a escola não tem os funcionários adequados ali, a equipe adequada, então a gente tem esse profissional que faz esse serviço. E no Cora, a gente faz todo o processo de seleção, de treinamento desse profissional, de fazer vínculo com a nossa criança. Antes de começar, né, necessariamente, na escola. E a gente faz também a supervisão também desse profissional. Então, mas é bem importante o que você falou, fazer o vínculo, né? Não basta eu só ter o profissional e se não tem um vínculo ali, como que fica, né? Então, por isso que eu falei do processo, né? O processo é importante porque quando a gente fala das escolas, tendo lei ou não, a gente também precisa garantir que vai ser bem recebido. Sim. Então, poxa, vamos fazer uma conversa, olha, o que você acha? Chega diferente eles serem recebidos porque tem uma lei obrigando do que a escola e concordando. A escola concordando Total. e querendo e querendo participar. E acolhendo. Né? Então, assim, a gente faz esse trabalho, putz, temos a escola tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Então, vamos fazer a seleção. A gente seleciona, além de selecionar toda a questão de disponibilidade, a gente vê a questão de vínculo, de características da criança versus do profissional. E aí a gente faz um trabalho com os psicólogos para essa pessoa, né, esse terapeuta, ele ter o vínculo com a criança. Então, às vezes, dura o quê? Aí eles vão lá uma pro semana, Cora 2 fazer semanas. esse vínculo com a gente. Durante terapia.
Então, aí lá eles também recebem todo o treinamento nosso, dessa questão muito humanizada, dessa questão afetiva com a nossa criança. Aí, só depois que a gente vê assim, o vínculo tá legal, aí a gente vai pra escola. Eu brinco que só começa na escola com o ok da Mari. Então, posso começar na escola? A Mari deu ok? Deu. Mari, tá tudo certo? Rolou o vínculo? Rolou. Aí a gente começa. Porque senão não adianta. Imagina, chegar um estranho na escola e falar, vou cuidar de você. Não, aí você vai atrapalhar tudo, né? Exato. E a gente teve um caso, no começo do ano, o pai veio perguntar, queria entender um pouquinho de AT. E aí ele falou, vou conversar com a escola. A escola aceitou, só que achou que não era necessário. Né? Eu falei assim, não precisa. Ok, o pai deixou meio que em stand-by. Então, vamos esperar as primeiras avaliações. Teve as primeiras avaliações, um rendimento muito abaixo do esperado. E aí, esse pai falou, não tá tão legal assim como vocês falaram. Eu posso entrar com uma T 2 vezes na semana? Né? Aí a escola entendeu, fizemos todo o trabalho e agora essa criança 2 vezes na semana ela tem o profissional. Por que 2 vezes na semana? Porque é uma criança que não tem uma necessidade, né, em relação à dependência, né, nas vidas diárias, era mais uma questão mais pedagógica de acompanhamento das lições, então 2 vezes na semana tá sendo ali o essencial. Tá sendo o suficiente. Exato. Agora eu tenho uma outra pergunta, tenho várias perguntas, e a gente não tem muito tempo para todas as perguntas, mas eu tenho uma que é assim, essas terapias exigem muito tempo, né, e consequentemente devem exigir bastante dinheiro também, porque não que é caro, mas que porque é todo dia, né? E pelo que eu saiba, mais ou menos por alto, né? Os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir uma parte desse tratamento. Como que funciona? Vocês atendem, vocês têm plano de saúde, a pessoa pode usar o plano de saúde para fazer uma parte do tratamento lá? Como que funciona essa parte? Acho que antes da Bia falar sobre os planos, porque aí realmente é tudo com ela, uma das propostas do Cora, que eu sempre defendo junto com ela, é que a gente queria ser acessível para as pessoas. Então, a gente queria poder oferecer um atendimento de excelência para as pessoas que não tinham condições de pagar, porque como são muitas horas, muitas terapias, isso tem um custo. E realmente é alto, né? Imagina, a gente faz terapia uma vez, é caro sim. Uma vez já por fica semana, caro, já é bastante, Então, mas imagina todo dia. 2 horas por dia. E o que a Mari está dizendo reflete na sua pergunta. Então, hoje a gente atende particular também, mas a gente atende plano de saúde. Nosso particular é super acessível, então, lógico, tudo tem um custo, né? Então, e a gente preza por um atendimento de extrema qualidade, então a gente leva isso em consideração, mas é um custo possível. Então venha, né? A gente sempre fala isso. Mas em termos de plano de saúde, a gente atende alguns planos de saúde, a gente está em alguns processos de credenciamento. É uma vida bem difícil, mas a gente está nessa porque a gente acredita que essa quantidade é necessária, lógico, não exorbitante, mas dependendo da criança, a gente tem que ver o que a criança precisa. E hoje os planos cobrem, sim. Cada plano tem sua peculiaridade, né, de como fazer isso, mas existe a cobertura. Então tem plano que exige uma coisa ou outra para garantir essa cobertura, para se prevenir mesmo, porque a gente sabe, e eles mesmos falam, tem muita gente com mal intencionada nesse mercado. Fraude, tudo muita. mais, né? Então assim, é um mercado que se eu quisesse não, mas assim, se eu tenho um laudo de 40 horas, Vamos colocar as vamos 40 horas, colocar né? as crianças 40 horas. Então, assim, teoricamente, o plano tem que pagar as 40 horas. Exato, né? o CRM tá ali do médico que assinou. Então, assim, existe uma margem para isso. Em função disso, os planos têm se prevenido para que isso não aconteça. E tá certo. E a gente tem vários protocolos que a gente tem que entrar para fazer esse atendimento da forma correta. E a gente tem feito, dá trabalho, lógico, mas a gente entende essa necessidade. E é muito legal, porque quando a gente pega plano de saúde, primeiro, a gente consegue fazer a demanda que a criança realmente precisa. E segundo, a gente consegue atender diversas pessoas, que não pela capacidade dela de pagar, mas pela necessidade que a criança tem. E isso é muito legal. Então, a gente tem várias histórias, várias famílias, várias realidades, isso é muito legal. E é o que você falou uma coisa em um momento que eu achei maravilhosa. Que privilégio que é fazer parte disso. Então, eu brinco muito com elas. Nossa, quem sou eu, né? Eu me vejo num negócio assim, cara,
A gente tá ajudando essas crianças a se desenvolverem lá na frente para ser um adulto funcional. Olha que incrível, né? Então, tipo, fazendo a diferença na vida fazendo deles. a diferença Com certeza. e dando autonomia, porque eu acho que essa palavra é incrível. O que a gente quer não é que eles sejam iguais, não, cada um tem sua peculiaridade, Sim. eles são diferentes, tudo São bem, únicos, né? são únicos, que lindo. Mas, cara, eles têm que ter autonomia, viver a vida deles, ser feliz. Eu acho que é isso que a gente prega, por isso dá tão certo, eu sabe? falo, né? Até a questão do AT. O nosso intuito é a criança não precisar do AT. Dá É alta, não né? precisar da Autonomia, terapia. né? Dá alta Então, pra todo a mundo. gente faz um trabalho de alta. Sim. Porque eu sempre escutei falando de... Não existe alta É para pra criança sempre. com TEA, Terapia é para eterna. sempre. E no meu último trabalho, eu conheci muito sobre a alta. Eu falei, olha só, Existe. é possível. Então a gente faz e eu trago isso para os terapeutas. O intuito é a nossa criança não precisar de nós. Então a gente tem que dar o máximo de ferramentas para ela. Legal. Mas vocês falam assim de uma forma tão, tão gostosa, né? Que a gente quer ir lá fazer uma visita presencial. Ah, eu quero mesmo. Com certeza. Eu quero Fazer uma mesmo. visita para vocês. A gente é super aberto, a gente adora visitas. E a gente sempre fala, quando os pais estão meio assim, tem muita dúvida. Essa semana, eu acho que teve uma mãe cheia de dúvidas, cheia de coisas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vem aqui, conversa com a gente. Então, eu acho que uma conversa é a melhor coisa, porque é um mundo novo, tem um luto aí de um diagnóstico que é normal. E todo mundo tem que entender que tá tudo bem. Eu acho que é isso que o Cora traz muito, né, Mari? A gente fala, tá tudo bem. Não está sozinho, Você não tá né? só, Eu tem acho que esse pelo menos sentimento... Só no Cora você tem 100 crianças na mesma situação Sem que você. famílias, Sem né? famílias. Olha que maravilhoso. É. Então, é isso. É isso. Então, por falar em é isso, né, gente? Passa voando o tempo aqui, Nossa, né? muito, Nosso muito. tempo já... Se Já desse, a gente acabou. continuaria, que tinha algumas perguntas Tinha, aqui que a gente faz as perguntas, mas a gente Mas nunca não dá, consegue. vocês gravam um vídeo para Essencial, depois com uma pergunta Com aqui que a gente certeza, tem. com certeza. Parabéns, meninas. O trabalho de vocês é incrível. Obrigada. E faz com que a gente fique realmente assim tocada. A gente vê o brilho nos olhos de vocês, isso contagia a gente também. Eu falo que eu sinto também esse meu brilho, porque eu amo falar do meu trabalho. E aí tudo que a gente fala do constrói. Instagram de vocês, o pessoal dá uma olhada, telefone, o que vocês quiserem falar. Com certeza. Então a gente tem um Instagram super legal, super ativo. A gente compartilha muitas histórias lá, muitas, assim. A gente compartilha conteúdo interessante. E o nome é Centro Cora, como fala, assim, bem tranquilo, sem espaço. Porque a gente acredita exatamente em que a primeira coisa é você entender que você não está sozinho. E tá tudo bem. Então, aceita, vai atrás de pessoas para te ajudar. E bola pra frente, vamos. E a vida tá aí pra ser boa. E a gente, todas essas pessoas que estão na mesma situação que a gente, de tentar ajudar vocês também no cenário de vocês, a gente só quer ajudar a buscar autonomia e felicidade, ser feliz e conseguir viver sua vida. Então, assim, a gente estava falando disso agora, né? O maior conselho é aceita e busca conhecimento. E o Centro Cora tá aí para isso. A gente em breve vai oferecer um treinamento para pais, então, de manejo, vai ser super legal. Então, convido todo mundo que tem essas dúvidas, essas necessidades para participarem também com a gente. E também as escolas, se algum professor, educador estiver assistindo, vão atrás de pessoas para ajudar vocês, porque isso a gente sabe que é difícil. São 30 alunos às vezes. Sim. 5 com demandas específicas. Então, busquem conhecimento que vai dar tudo certo. Vai dar tudo Ninguém certo. cresce sozinho, né? Impossível. Com certeza. Eu acho que é isso. Obrigada. isso. Só queria agradecer Parabéns, muito. obrigada muito mesmo. por estarem aqui conosco, aceitar o convite. Foi muito bacana. A gente que agradece. Poderíamos ficar horas. Com certeza. Obrigada e vamos marcar uma visita e a gente faz vários vidinhos lá no Centro Cora, mostra Adorar. tudo para o pessoal. Combinado. Tá bom? Obrigada, gente. É isso, gente. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência de vocês. Em breve a gente vai ter o nosso número 3, tá bom? Tchau, tchau. Um Tchau, beijo. tchau.